Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 28 de março de 2026. Vamos fazer mais um vídeo hoje. Eu diria atualizações, porque a cada dia nós temos frequências diferentes, mais elevadas. Embora não se perceba fisicamente nem visualmente, mas nós sabemos o quanto essas mudanças estão sendo potencializadas dia após dia. Porque o tempo da grande mudança é agora. Nós estamos ali naquela parte, como foi dito muitas vezes neste ano e ano passado, estamos no olho do furacão, mas agora já estamos indo para a parede do outro lado do olho. Atravessamos o olho do furacão. Tem mais uma turbulência, depois nós vamos ter a calmaria da tempestade. Sempre dizemos, vamos aguentar mais um pouco, que a tempestade passa. Nós temos algumas orientações, embora não se fale em datas, mas é bem provável que até 2030 todas as turbulências tenham passado. Se sobrar alguma coisa, são coisas tão insignificantes que não vai trazer nenhum transtorno para a humanidade. Mas agora está naquela fase final. Aquela fase final da limpeza, quando o esfregão que se usava antigamente tem que colocar mais força para tirar as últimas marcas daquilo que estava impresso neste chão, nesta terra. Algo mudou e muito agora. Esta semana recebemos algumas orientações das consciências superiores dizendo que agora nós estamos naquele ponto que a intuição está mais aflorada e as intenções podem criar mais rapidamente. Então, se antes nós já éramos co-criadores, agora não é preciso tanto esforço para co-criar. E assim será cada vez mais até chegarmos lá na nova Terra, já no início, talvez no final da transição ainda, quando poderemos criar coisas inimagináveis até então, apenas com o pensamento, com a intenção. Se antes nós precisávamos, além da intenção, ter a frequência da criação, era bastante difícil, porque como seres humanos somos limitados, mas agora estamos saindo daquela vibração, daquela frequência da velha Terra, da limitação como era. As barreiras estão caindo e as consciências estão se expandindo. E quando falamos aqui das intenções que criam mais rapidamente, falamos também da consciência mais alargada. Porque é natural que as consciências que estão se alargando são as consciências que estão se libertando da terceira dimensão. Estão se libertando de um mundo de provas e expiações. E estão acessando já a nova Terra, da quinta dimensão, um mundo de regeneração. Aquelas consciências que vão embora, que são exiladas porque não atingiram a frequência da nova Terra, provavelmente não vão chegar nesse nível de co-criar, porque não tem sentido, elas não concluíram ainda o aprendizado. Então não se importe tanto com os outros, importe-se com você. Porque ninguém vai fazer a tua parte, ninguém vai desempenhar o teu papel nesta ascensão. Você ascensiona ou não. E ninguém e nada pode interferir nisso. Ninguém pode mudar uma consciência de outra pessoa. Mudar a nossa própria consciência já é o cumprimento do dever de casa. É a sabatina final dentro desta escola de almas. Por que tudo isso agora se potencializa? Porque a luz que chega na Terra está mais intensa e mais forte e diferente
de antes. Quando falamos tantas vezes que a luz está se intensificando, está mudando de luz de fótons para luz de silício adamantina, luz cristalina, é tudo o que nós precisamos compreender. Se é a luz que cria, se a luz é consciência, se a consciência é a nossa própria alma, a nossa essência, então nós temos uma consciência que se expande com a luz e que cria mais com a luz, porque a luz traz também os ingredientes daquilo que precisamos construir e co-criar. É tudo lógica. Disse uma vez aqui, num vídeo anterior, que de lógica todo mundo entende. Até um analfabeto. Porque ela é previsível. Se nós temos a lógica dentro das coisas, é fácil de compreender que se a luz está aumentando, tudo vai se expandir, tudo vai ser criado de uma forma diferente, com uma matéria-prima diferente. É como você fazer um assado no forno elétrico, você regula a temperatura. É aquela graduação da temperatura que vai fazer um bom prato ou vai estragar o prato. Vai demorar ou vai adiantar o tempo de cozimento. Enfim, nós temos que ter dentro de nós este termostato para regular a nossa frequência. E este termostato nada mais é do que a nossa razão. Ter o conhecimento e a razão associados para que a gente possa trilhar num caminho seguro, sem fazer tantas curvas, sem atravessar pântanos e terrenos pedregosos, porque o caminho é uma opção. Não há um caminho somente, há um leque de caminhos, e cada um escolhe o seu. Se há mais luz agora, a consciência também se expande, é natural que nós possamos co-criar mais intensamente e mais rapidamente. E coisas que antes pareciam inimagináveis. Nós tivemos ali um período de 25, 30 anos, onde as sombras realmente se intensificaram, porque, como já dissemos em postagens anteriores, a hora mais escura da noite é aquela que antecede o dia. Esta hora do planeta pode ser resumida em 25 ou 30 anos, que foi ali de 1990 e alguma coisa, mais ou menos pelo ano de 1992, quando houve uma invasão arconte, a última. Foi uma tentativa dessas raças escuras de Orion de não entregar o planeta Terra para a espiritualidade maior, mais elevada, a luz. Já falamos sobre isso, não vamos aqui repetir. Então essa parte escura foi realmente um breu, porque eles conseguiram atingir as consciências humanas. Muitos médiuns, muitos trabalhadores da luz, nesse tempo, perderam as suas capacidades de médiuns de verdade. E houve um atraso coletivo, porque quando há uma diminuição das inteligência, das consciências mais elevadas, afeta o coletivo também de forma negativa, porque uma consciência expandida, ela tem condição de criar, no mínimo, 1000 vezes aquelas consciências que não estão expandidas. De acordo com o grau de expansão de consciência, uma consciência apenas pode fazer o papel igual a 10.000, 50.000, 500.000, 1 milhão de pessoas. Uma consciência muito expandida, como a do próprio Jesus Cristo, quando encarnou na Terra, consegue mudar uma
humanidade inteira. Então veja a importância de cada consciência expandida. Veja quanto é importante você fazer a tua parte. Você não vai ajudar uma pessoa, você pode ajudar no mínimo 1000 pessoas. Apenas fazendo um pequeno esforço de consciência e se ajustando às novas frequências. Porque o positivo tem muita importância, tem muito mais poder do que o negativo. A luz, ela sempre é soberana. Uma vez eu disse aqui num vídeo que quando você está numa casa no meio da floresta e a tua casa tem energia elétrica, a floresta é escura, a tua casa está iluminada porque você ligou as luzes. Você acionou o interruptor e a luz acendeu dentro da tua casa. Se você abrir uma janela, uma porta, não é a escuridão que entra na casa, é a luz que sai, porque ela é mais forte, ela é mais potente, ela tem uma energia mais poderosa, então ela se impõe. E também falamos já em outras oportunidades que a sombra só existe quando há um obstáculo entre ela e a luz. Se você remove um obstáculo, você ilumina um espaço maior. Então, se você tem sombras ao teu redor, tem aquelas pessoas que não são boas, que são más pessoas. Talvez tenha alguns obstáculos que cabe a você remover, porque estão próximas de você. Você removendo esses obstáculos, você amplia a tua luz, porque você é luz. Você que acompanha esse trabalho, que acompanha outros canais também, deste quilate energético em termos de frequência, em termos de consciência, você está ampliando a tua luz. E a tua luz se amplia e não tem limite. Mas tenho na família, tenho pessoas que são malignas. E tem. Mas é que tem um obstáculo ali. Talvez um obstáculo que nós mesmos colocamos nesta vida ou lá em vidas passadas. Retire o obstáculo. E vai iluminar aquelas pessoas. Tu não vai mudar a consciência delas, mas vai iluminar. Diminui um pouco aquela escuridão que está dentro daquela pessoa. E ela pode, sim, sentir esta clareira naquela escuridão que ela está e encontrar os lugares onde colocar os pés firmes. Fazer um caminhar, mesmo que seja pequeno, lento. E para isso, não é preciso fazer discursos. É apenas energia. Aonde está essa energia? No sentir. A energia ela não é vista, a energia é sentida. Então você pratique os pilares desta energia. Pratique o amor incondicional. Respeite as experiências do outro. Compreenda que o outro está aprendendo lições. Mesmo que seja teimoso e repita os erros, ele está aprendendo lições. Além do amor incondicional, pratique a compaixão, que é outro pilar. Porque amor incondicional e compaixão andam juntas, lado a lado, são dois pilares. E o terceiro pilar, porque nada fica em pé com dois pilares, é preciso no mínimo um tripé. Tenha respeito. Respeito pelo outro. Se o outro está atrasado, não é problema teu. É problema dele, mas respeite o tempo dele. Não julgue, não critique, não condene. Não exija a mudança do outro, apenas faça as tuas mudanças internas. Porque agora a tua consciência diz: você sabe mais hoje do que ontem. Você hoje não é mais o mesmo de ontem. Se ontem você fraquejou, se você errou, não importa. Hoje você vai vencer os obstáculos. É este o propósito do crescimento da nossa alma, o crescimento da nossa consciência. Não se culpar, não ter medo,
Porque a alma é imortal e ela não sofre. A alma não tem dor. É apenas o corpo que sente, porque o corpo é a caixa de ressonância da alma. E o corpo ele é descartado de tempos em tempos, por isso a alma reencarna tantas vezes e desencarna outras tantas. A alma precisa desse processo apenas para subir um degrau na sua condição de frequência, uma dimensão de consciência acima. Como já foi dito aqui tantas vezes, se nós vivemos as experiências na terceira dimensão de consciência, na matéria espessa, ao desencarnar a alma vai para a quarta dimensão de consciência, então ela, num nível acima, ela consegue avaliar o seu caminhar. Por isso, as almas desencarnam na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. A partir da nova Terra, na quinta dimensão de consciência, não há mais necessidade, porque a alma sabe o tempo todo o seu estado e a sua condição e o seu aprendizado, e as experiências não exigem mais dor e sofrimento, porque nós não precisamos emendar-se, como se diz, porque não cometeremos mais erros, a consciência está plena. Se não há erro, não há necessidade de correção de percurso. E é isso que nós estamos chegando, e é por isso que mudou muita coisa agora. Por isso que as tuas intenções agora podem criar mais rapidamente e muito mais do que antes, porque você tem essa consciência. Precisa apenas confiar, acreditar mais. Às vezes eu vejo alguém dizendo assim, eu não acredito em nada, quero ver para crer. Sim, todos nós passamos essa fase, ver para crer. Mas e agora? Se a fase agora é outra e é o crer para ver, precisamos mudar essa chave. Se você não acredita, você não vai conseguir, porque você coloca um obstáculo entre a luz e a sombra. Esse obstáculo não vai permitir que a luz avance. Então é preciso acreditar, é preciso soltar, é preciso abrir. Abra a janela, que então a luz que está dentro sai lá para fora. Muitas outras entidades, muitos outros seres vão se deliciar com a luz que você deixa sair. Olha quantas vezes você abre uma janela e a casa se enche de insetos. Principalmente no verão, quando é quente, temperatura mais alta, os insetos estão voando por ali porque está quente, está calor. Você abre uma janela e a casa, em pouco tempo, está cheia de bichinhos. No outro dia você tem que varrer o piso porque está impregnado de mosquitinhos, de mariposas, de outros tantos. Por quê? Porque a luz, ela atrai quem está na escuridão. E se você é luz, você não precisa impor ela àqueles que estão ainda com a consciência na escuridão. Aquelas consciências que estão na escuridão vão ser atraídas para a luz naturalmente, como aqueles insetos quando você abre a janela numa noite de verão. Se você passou essa barreira escura dos 30 anos, o pior já foi. Lamentavelmente, muitas pessoas ainda ficam sentadas à beira do caminho, lá dentro daquele período escuro. É uma pena. Nada e ninguém impede que saia daquele trecho, mas não querem. E o livre-arbítrio tem que ser respeitado. O livre-arbítrio é respeitado em todos os níveis do cosmo infinito, em todos os níveis de consciência, tanto na luz quanto na sombra. Mas a sombra não respeita. Os seres sombrios, os seres satânicos não respeitam o livre-arbítrio. Respeitam? Eu posso dizer com toda certeza, eu lidei tantas vezes com espíritos de todas as classes, inclusive dessas classes reptiloides. Eles respeitam. O que eles são é que eles são ardilosos. E eles podem intuir a você jogar o jogo deles. Mas é o teu livre-arbítrio.
Se você não entrar na falácia, não entrar no jogo deles, eles não podem fazer nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque o livre-arbítrio é soberano sempre. Ah, mas tem um obsessor. Então vamos dizer assim. E olha que eu tenho experiência nisso, porque eu trabalho há muito tempo nesta área e posso dizer com toda certeza, o obsessor, ele não é um invasor, ele é um convidado. Tanto é que a pessoa que tem obsessores pode fazer uma sessão por semana. Retira o seu obsessor de estimação, porque ele é de estimação, sim. Tem a mesma afinidade. Retira-se aquele obsessor, da outra semana tem de novo, tem outros. Por quê? Porque é a lei da atração. É preciso mudar. Se a pessoa muda a sua consciência, a sua maneira de agir, o obsessor não permanece ali, não precisa nem fazer sessão de desobsessão. O obsessor vai embora. Porque ele é atraído por frequência, ele não é invasor, como eu já disse antes. Nós atraímos por frequência. Eu quero atrair seres de luz, eu tenho que estar na frequência da luz. É uma simbiose. Eu já falei tantas vezes, é como uma senha de Wi-Fi. Se você não acessa a senha, você não acessa aquele Wi-Fi. Sabe que tem, mas não acessa. Então, use a senha da luz do bem e você se liberta de tudo aquilo que é ruim. É claro que tem gente que diz, ah, mas eu faço tudo certo e só vem coisa ruim na minha vida. Mas sim, porque você tem ainda resgates do passado. Você tem limpeza para ser feita dentro da tua história, limpe de uma vez e não faça mais nenhuma sujeira ali, que você vai se libertar definitivamente. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém colhe da sementeira do outro, mas também ninguém pode deixar de colher o que semeou, porque são as leis naturais. Agora você percebe que essa energia escura, ela não tem mais nenhuma ação contra você. Você sente essa energia quando ela se aproxima, porque você está desenvolvendo o sentir. Você sente a energia das pessoas, você sente a energia dos lugares, você sente a energia de qualquer coisa. É tão forte isso. Eu não sei porquê, no meu caso individual, particular, não sei porquê que eu ainda tenho uma TV pendurada na parede, se eu não uso ela desde 2020. Eu tinha ela só para assistir algum jogo de futebol, porque eu sempre gostei de futebol, até jogava futebol, joguei até os 70 anos. Brincando, obviamente, não era jogo, era um exercício, mas era divertido e era saudável. Mas depois nem futebol não quis mais saber, desliguei tudo, joguei fora, descartei as pilhas dos controles, porque senão ela estraga até o controle. Quem sabe um dia? Até pensei, pode ser que um dia venha a ser necessário, não se sabe, se aquelas possibilidades, principalmente do EBS, ainda tiver necessidade de ser aplicado aqui na Terra, então eu vou ligar a televisão para ver as novidades. Mas será outra a frequência. Mas veja bem, 6 anos que a TV está desligada, eu passo perto dela e eu sinto a energia da televisão. Mesmo desligada há tanto tempo. Porque nós estamos com o sentir muito aflorado. Então nós sentimos as novas energias, sentimos as velhas energias e sentimos as mudanças energéticas. Prestar atenção nisso. Daí você tem o controle. Não que você possa mudar certas coisas que não podem ser mudadas, porque tem situações que você precisa passar, seja por um resgate, seja por uma lição que ainda falta, ou seja por uma caridade que você vai fazer. Mas você sente para compreender e não cair na narrativa.
Porque há muita coisa sendo jogada, principalmente nas mídias, e não somente as mídias grandes, mas também nas mídias sociais. Quanta mentira, quanta narrativa, quanta bobagem, quanta perda de tempo, justamente para atrasar as pessoas. Então precisamos sentir. Quando você vê uma notícia, quando você lê um artigo lá no Facebook, lá no YouTube, assiste um vídeo, qualquer lugar, não vamos nem falar da televisão, que lá é quase que regra geral, mas você sente uma energia negativa, não pegue aquilo por verdade, mesmo que seja verdade, porque não está no momento teu, ou no teu momento. Ainda a tua consciência não está pronta para assimilar. Deixa de lado. Lá adiante ela vai ressurgir para você aproveitar. Fique sempre com aquilo que te traz bem-estar. Leve contigo apenas a informação que te traz um alento, uma esperança pelo menos, uma confiança. Senão você vai brigar como fez o Sancho Pancho, com os moinhos de vento. Não há como você brigar com algo que está fora da tua frequência, ou que está acima de uma frequência que você não consegue. Você pode tudo, mas dentro daquela vibração que você está. Você sente agora que há mais luz em você. Por que há mais luz em você? Porque chega mais luz para você. Você não comprou essa luz, você não guardou ela, você não recolheu ela. Ah, sai por aí, vou recolher luz e vou colocar ao meu redor como se fosse um abrigo, uma jaqueta, um casaco mais grande que cobre mais o corpo. Não, você está apenas utilizando, porque não tem limite. Você utiliza quanto você quiser. Ninguém vai limitar para você a energia, a luz, porque você entende que a luz é a tua consciência. Você descobre agora, depois de tanto tempo, que há um crescimento de poder dentro de você. E não tem problema se você não acreditava antes. Eu sempre digo, ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Enquanto você está encarnado, há tempo de mudança. Há tempos de mudanças e para fazer mudanças. E você está nesse tempo precioso. Aproveite. Não depende de nada de fora, só de você. Dentro de você estão todas as chaves necessárias. Tudo aquilo que você estipulou para você nesta encarnação final de transição planetária. Você pode se identificar como vencedor, mas também pode se identificar como um fracassado. Depende de onde você coloca a energia, porque nós temos os prós e os contras, temos as vitórias e as derrotas na nossa história. Mas tem pessoas que só dão importância para as derrotas. Tem 10 vitórias e uma derrota, mas fica lamentando aquela derrota como se tivesse perdido todas as 10 contendas. Por que não valorizar aquilo que é bom, que é positivo? Quando você valoriza aquilo que é positivo, o universo se alegra com você e te dá mais daquilo. Quando você reclama demais das coisas ruins, o universo entende que você está pedindo mais, porque clamar é pedir. E quando você reclama, você pede e pede e pede. Você repete o pedido. Olha como é importante entender as coisas. Ao invés de reclamar das coisas, olhe a situação negativa e diga, sim, isso ainda preciso me adaptar, preciso corrigir, preciso ajustar. É assim que nós evoluímos. Não é ganhando de mão beijada. As coisas não caem no prato da gente, nós temos que procurar o alimento. Merecer. Ninguém te dá nada de graça. O universo não te dá nada de graça. O universo troca o tempo todo.
Ele é o nosso grande aliado, mas ele pode também ser um grande e duro inimigo quando nós vibramos na parte negativa, porque ele respeita a nossa frequência. Ele apenas dá daquilo que nós ressoamos dentro de nós. Aquilo que é compatível. Ele jamais vai te dar algo que não é compatível. Então crie essa compatibilidade positiva para você receber aquilo que é positivo. Você não volta mais para trás. Você não vai voltar mais nesse túnel escuro que você passou. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu tenho que voltar lá atrás e ajudar aquela pessoa. Não é preciso voltar. Lembre-se que você não andou para frente, você subiu. E se você está acima, você pode ajudar quem está abaixo. Sem andar, sem recuar. É como um ioiô, sobe e desce. Você desce para ajudar. Você não volta para trás. Caminho andado é caminho percorrido, caminho trilhado é caminho aprendido. Aqueles que estão lá para trás, se você não pode ajudar, terá outros que possam ajudá-los. Hoje você já pode dizer, eu tenho discernimento sobre as energias, as velhas energias e as novas energias. Será que é preciso mais que isso para entender a vida no momento? Se você entende de energia, se você conhece as velhas energias, porque você já passou por lá. Agora é só se adaptar às novas energias. Então você tem todas as ferramentas necessárias para continuar essa caminhada final, porque está tão próximo do fim que já podemos ver a linha no horizonte. Antes não podíamos ver, mas agora já se avizinha. As novas energias dá para sentir. É como a chuva que se aproxima, uns minutos antes de começar a chuva, você já sente o cheiro da chuva. Na verdade, não é o cheiro da chuva. É o cheiro da terra molhada, é o cheiro das árvores, o tipo de folhas das flores que existem na região que está já chovendo e o vento leva na dianteira o cheiro da chuva. Então sinta o cheiro das novas energias, dos novos tempos, porque está se aproximando. Não carregue a escuridão dentro de você. Liberte-se dela. Você já passou. Solte esses pesos. Deixe essas bagagens desnecessárias para trás. Fique apenas com aquilo que ainda é preciso. Alivie o peso da caminhada e acredite nos próximos passos e no futuro que se avizinha, porque você sempre andou naquela direção e foi sempre o teu desejo como alma atingir o ponto de virada, o ponto zero, o ponto da evolução, o ponto que inicia a subida da ascensão. Você se empoderou neste túnel. Você se encheu de coragem. Você soltou os seus medos. Você curou teus karmas, os teus traumas. Tudo isso foi uma forma de polir a tua alma. A alma está pronta para o que vai vir daqui em diante. Você se preparou durante muitos milênios, talvez 200 mil anos, 300 mil anos. Você viveu todas as fases desse planeta junto com a consciência de Gaia, você ajudou a construir esse planeta. Mesmo que você não vá ascensionar, eu acredito que quem acompanha aqui esse trabalho é porque está no ponto da ascensão, senão não estaria interessado nisso. Mas vamos dizer então, aqueles que não vão ascensionar também ajudaram na construção desse planeta. E agora vão ser exilados, vão ajudar um outro planeta. Vão sofrer um tempo, sim, mas a alma um dia vai olhar para trás e diz, como eu
ajudei este cosmo infinito, essa criação divina, porque nós vamos entender lá adiante melhor sobre a criação, sobre Deus, e nós vamos ver que Deus não é uma figura, não é um ser, Deus é uma consciência e nós somos os seus prepostos. Nós construímos os mundos, nós ajudamos a desenvolver os mundos. Não somente planetas, estrelas e luas, mas também galáxias, universos e multiversos. Nós vamos saber isso. E ninguém vai achar ruim de ter participado de algo. Porque no positivo e no negativo são as moedas de troca, as energias da criação, luz e sombra. E nós temos dentro de nós essas energias de luz e sombra. Precisamos estabilizá-las e adequá-las, equilibrá-las, para que possamos ser seres iluminados, para subir os degraus evolutivos de cada alma. Então você se empoderou ao ponto de agora dar o salto quântico. Agora você já não tem mais os medos que tinha antes, não tem mais a culpa que tinha antes, não tem mais o ódio que tinha antes, porque agora você está descobrindo que os pilares da ascensão são pura luz. E eles estão dentro de você, basta exercitá-los. E por fim, você está assumindo o teu poder, porque você nunca deixou de ter esse poder dentro de você. Quando o Cristo fazia os milagres, que na época se achava que era milagre, na verdade ele estava usando o seu poder, que nós temos dentro de nós, tanto que ele dizia, vocês podem fazer tudo isso e muito mais. E antes de deixar o meu abraço final, eu gostaria de lembrar cada um de vocês que ajudem a divulgar essas informações, porque existe uma disputa de convencimento de consciências. A luz não convence ninguém, mas ela espalha a luz. Mas tem muita sombra ainda tentando enganar. Então ajude os canais bons, não só esse canal, ajude os outros canais bons também. Se inscreva, curta, comente. Se você entra pelo celular, logo depois de curtir, você pode hipar. Hipar significa dar um impulso. O YouTube, ele impulsiona os canais que tem gente querendo impulsionar, que tem apoio. Porque senão a sombra demora mais para ser dissolvida. Vamos ampliar essa luz. Se você não gosta de um tema ou outro, é natural. Nós não podemos aqui agradar todos ao mesmo tempo, mas pelo menos os temas que você gosta, curta. Curta, depois de curtir, vai lá no Ipar e dá-lhe mais um clique lá. Ajude. Você não está ajudando o canal em si, você está ajudando outras pessoas que podem acessar, podem ver essa informação. Porque nós não precisamos tem que ter tantos inscritos, tem que ter tantos... Não, isso não importa. Importa sim que mais gente veja e tenha acesso e desperte. Este é o objetivo. Nós não estamos aqui trabalhando por interesse próprio. Esse trabalho é voluntário. São quase 20 anos que eu faço um trabalho voluntário. A cada dia eu leio todos os comentários que vocês fazem abaixo de cada vídeo. Não somente aqui no YouTube, no Facebook. Leio as mensagens que eu recebo no particular. São de 800 a 1000 mensagens por dia, a média que eu leio. Respondo aquelas necessárias, não é todas, algumas, porque não dá tempo. As mais interessantes, as mais importantes, as que eu sinto que tenho que responder. É um trabalho voluntário, gratuito. Isso me toma 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana. Não estou fazendo esse trabalho por interesse próprio. Estou fazendo por vocês. Por todos aqueles que precisam desta pequena ajuda.
O dia que eu sentir que esse trabalho não faz mais sentido, eu vou parar e vou também ter um tempo para mim, com meus netos. Mas enquanto tiver gente precisando, e agora é um momento especial da humanidade, então nós vamos colaborar. Eu estou fazendo a minha parte. Faça a tua também. Você é capaz, você sabe, você pode. Tem gente que diz, eu queria tanto ajudar, mas não sei o que fazer. Se inscreva nos bons canais, curta as mensagens colocadas lá e dá o IPAR, que daí o YouTube divulga mais. Você está ajudando um monte de gente. Não precisa saber quem você vai ajudar. Mas saiba que você estará ajudando. E isso é tudo. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.